Senhor presidente, a democracia brasileira não é frágil como alguns integrantes dessa comissão dizem que é. Eu não creio e não acredito que a democracia brasileira seja tão frágil a ponto de ser abalada por mensagens de WhatsApp. As tais das minutas de golpe, o que são? Minutas de estado de defesa, que é previsto pela Constituição Federal. Minutas de estado de sítio, que são previstas pela Constituição Federal e que, inclusive, dependem do Congresso Nacional para ser aprovada. E uma outra minuta de suposto golpe, que era uma operação de garantia da lei e da ordem, uma GLO, que são feitas inúmeras por ano, sempre solicitadas, ou quase sempre solicitadas, pelo presidente da República. No dia 8 de janeiro, o comandante supremo das Forças Armadas era Luiz Inácio Lula da Silva. Que se decretasse eventualmente uma GLO, ele comandaria a GLO. Então que golpe é esse? Que não contava com apoio internacional, porque saiu matéria na semana passada de que a CIA operou, trabalhou em prol do Lula. Saiu matéria, comentário inclusive do jornalista Glenn Greenwald. Portanto, não teria apoio para um eventual golpe, senadora Elisiane Gama, da comunidade internacional, diferente de 64, que teve papel dos Estados Unidos. Agora a CIA não apoiaria. Num domingo, sem qualquer autoridade aqui, o Lula inesperadamente estava em Araraquara. Golpe no domingo. O coronel Naime esteve aqui ontem, senadores, senadoras, deputados e deputados, e disse categoricamente que bastou aproximadamente ele chegar aqui em 1 hora, ele tinha prendido todo mundo. Então que golpe é esse? Ao coronel Lawande, a imprensa noticiou, desde que as mensagens foram reveladas, que o senhor é subchefe do Estado-Maior do Exército. Isso procede? Eu não sou o subchefe do Estado-Maior do Exército. Então é uma fake news da imprensa, porque a imprensa tem, desde que as suas mensagens foram divulgadas, falado que Vossa Excelência é subchefe do Estado-Maior do Exército. O senhor não é e nunca foi? Não sou, nunca fui. Fake news da imprensa. Agora, é preciso que a gente entenda o contexto, coronel Lawande, porque os chefes de cada uma das forças emitiram a nota ao povo brasileiro. Nota ao povo brasileiro que foi feita no dia 11 de novembro, defendendo as manifestações do povo na frente dos quartéis no Brasil inteiro. E não poderia ser diferente, porque a Constituição Federal prevê a liberdade de manifestação desde que as manifestações sejam pacíficas. Então, depois dessa nota, nós presenciamos, deputado Nicolas, que o povo se sentiu seguro. E, de fato, foram às ruas se manifestar sempre pacificamente, com o apoio das cúpulas das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que no dia 11 emitiram a nota ao povo brasileiro. O povo estava tão na rua, coronel Lawande, que o Lauro Jardim, jornalista, reportou que foram identificados militares reformados e parentes de militares da ativa. O próprio ministro da Defesa, nobre presidente, ministro Múcio, disse que parentes dele estavam se manifestando nos acampamentos, porque as manifestações eram pacíficas e contavam com o apoio das Forças Armadas do nosso país. O general Dutra disse na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal que impediu a desmobilização, e isso foi reiterado, inclusive, melhor dizendo, pelo coronel Naime ontem, que o general Dutra havia impedido a desmobilização mesmo após o dia 12 de dezembro. Isso foi dito, corrigindo o que eu disse anteriormente, foi dito pelo coronel Naime ontem, na sessão que tivemos aqui da CPMI, que o general Dutra impediu a desmobilização, inclusive mesmo após o dia 12. Pergunto, foi feita a primeira desmobilização dos parentes e dos militares da ativa, permitindo que pessoas estranhas e criminosas restassem nos acampamentos do dia 8 de janeiro? O senhor tem informação disso, coronel Lawande? Nenhuma informação, deputado. Às vezes a impressão que passa, e eu quero deixar claro aqui, deputados, que é só impressão, mas às vezes a impressão que passa é que um segmento, uma ala do Exército, se utilizou, coronel Lawande, da população na rua, e eu estou aqui para defender o povo que foi
para a rua. O povo que, inclusive, parcela está preso ainda. A impressão que passa é que um segmento, uma parcela do Exército se utilizou de estratégias de guerra psicológica, fazendo com que o povo ficasse nas ruas, fazendo com que o povo acreditasse que seria possível algum caminho para retornar à ordem constitucional e que, na verdade, essa parcela do Exército se utilizou disso para negociar situações com o governo que acabava de ter sido eleito, como, por exemplo, um ministro da Defesa, que é um ministro não radical do PT, mas um ministro que tem um histórico na defesa do diálogo e do consenso. O senhor acredita que as manifestações foram utilizadas como moeda de troca? Não tenho conhecimento nem como emitir opinião sobre isso. No final das contas, senhora relatora, o que resta é uma única verdade. O presidente Bolsonaro, como ele sempre disse ao longo dos últimos 4 anos, sempre jogou dentro das 4 linhas. O presidente Bolsonaro, nas mensagens que estão no relatório da Polícia Federal, não deu qualquer tipo de ordem fora das 4 linhas da Constituição. O presidente Bolsonaro é um verdadeiro democrata. Agora, por falar em democracia, senhor presidente, colegas governistas que aqui estão, a história do PT se confunde com a história dos grandes escândalos de corrupção e com histórias de narrativas deles sendo vítimas de supostos golpes. Vejamos, o Mensalão, o que o PT diz? Foi o golpe das elites. A Lava Jato, o que eles dizem, senador Sérgio Moro? Que a Lava Jato teria sido golpe do judiciário, sendo Lula condenado em primeira, segunda e terceira instância. O impeachment foi golpe do parlamento presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Quantos deputados que aqui estão que já falaram isso, senador Flávio? Impeachment é golpe! A prisão do Lula, eles dizem até hoje, eleição sem Lula é golpe. Então, o que é golpe para os deputados e senadores governistas que aqui estão? E aqui eu quero relembrar aquilo que o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, relatou no seu livro e em entrevistas, que no decorrer do processo do impeachment da Dilma Rousseff, ele foi procurado por parlamentares do PT e questionado sobre um possível estado de defesa. Por essa lógica, Dilma Rousseff deveria estar presa nesse momento. Porque ela mandou emissários ao então comandante do Exército questionando sobre se ele aceitaria um estado de defesa. Prisão para Dilma Rousseff. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Lembro aqui, inclusive, que na Constituinte, o Lula orientou o voto contra. A bancada do PT votou contra a Constituição Democrática de 1988. Quem são eles agora para defender a Constituição Federal? Quem são eles para defender a democracia? 30 dias atrás estavam recebendo o ditador, narcoditador venezuelano aqui no Brasil, com honras de Estado, com tapete vermelho. Cuba, Nicarágua. Quem são eles para defender a democracia? De tudo, Coronel Lawande, eu concordo com Vossa Excelência em uma das mensagens. Entregamos o país aos bandidos. O Lula é um bandido e um ditador. E não merece o cargo que ele está.